Olha, conforme previsto na Constituição, o Congresso Nacional deve regulamentar o pagamento de reparação pelos danos causados por empreendimentos em terras indígenas. A decisão foi unânime do Supremo Tribunal Federal ao observar a exploração de recursos hídricos por hidrelétricas. Quem vem explicar melhor o que foi analisado pela Corte é o advogado Daniel Mesquita, especialista em direito ambiental. Seja muito bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Pois é, a gente tem acompanhando a questão de marco temporal, que é outra discussão lá no STF. Nesse caso, a gente pode observar que os ministros entenderam que há sim uma espécie de indenização caso haja uma exploração dos recursos minerais, nesse caso foi hídrico, justamente por causa de um caso analisado, se eu não me engano, da Eletronorte, mas da Belo Monte, né? Mas o senhor pode então explicar para a gente melhor como é que foi a decisão e baseado em que processo? Então, essa decisão ela foi dada no mandado de injunção de relatoria do ministro Flávio Dino. Esse mandado de injunção, ele busca sanar uma omissão do Congresso Nacional em regulamentar um dispositivo da Constituição que determina que a exploração de recursos hídricos em terras indígenas, ela deve ser feita com o pagamento de uma retribuição financeira. Como a gente está mais acostumado nessa situação, na situação dos royalties, né, de mineração, ou até do pagamento que um superficiário, né, um dono de terra, por exemplo, quando tem uma mineração no seu território, ele recebe um royalty ali em decorrência daquela mineração do seu território. Então, é um raciocínio análogo a esse, né? A própria Constituição fala, olha, se você for fazer exploração de recursos hídricos em terra indígena, você vai ter que pagar uma compensação financeira para os indígenas. E essa compensação financeira nunca havia sido regulamentada pelo Congresso Nacional, de modo que os indígenas nunca receberam essa parcela, né? Então, esse mandado de injunção, a partir dessa decisão do ministro Flávio Dino, que ontem foi referendada por unanimidade por todos os ministros do Supremo, ela determina que, ao invés da União pagar o percentual que está lá previsto, ao invés do empreendedor, né, no caso aí Belo Monte, pagar o percentual previsto para a União, tem que deixar de se pagar para a União e pagar para o indígena diretamente afetado aí por essa exploração de recursos hídricos na sua terra. Então, o caminho aí que o ministro Flávio Dino deu foi, enquanto não houver a legislação regulamentando, esse percentual que antes era recebido pela União e pago por Belo Monte, ele vai ter que ser pago aí aos indígenas diretamente afetados por essa hidrelétrica. Daniel, você acredita que devido a ser uma decisão unânime, ou seja, toda a corte votou no mesmo sentido, no mesmo pensamento, fica mais difícil de um recurso tentando questionar essa medida e parece que tem um prazo para o Congresso agilizar essa regulamentação, né? É isso mesmo. O ministro Flávio Dino, o Supremo, deu 24 meses, né, para o Congresso Nacional acabar com essa omissão legislativa, né? Na verdade, o intuito aí do Supremo foi falar para o Congresso Nacional, olha, a Constituição prevê esse direito, vocês têm que regulamentar esse direito, então vocês têm que disciplinar qual é o valor dessa compensação financeira, em que condições ela deve ser dada, com que os indígenas podem gastar o dinheiro recebido com essa compensação financeira. Então, a regulamentação deve vir aí nesse sentido, né? E sobre a questão de um possível recurso dessa decisão, a liminar já foi referendada, né, pelo plenário virtual do Supremo, então um recurso nesse momento acaba ficando difícil. Obviamente que a gente está aqui falando de uma liminar, né? Então o mérito do mandado de injunção ainda vai ser analisado mais para frente. E é bom dizer também que quem teria interesse de recorrer aí nesse momento, o maior interessado seria a União, né? Porque no caso, quem perdeu o recurso, vamos dizer assim, em razão dessa decisão, foi a União. A usina de Belo Monte já pagava esse percentual de
de compensação financeira, mas pagava para a União. Agora vai ter que pagar para os indígenas diretamente afetados. Pois é, como eu disse também, essa decisão histórica, né, 30 anos de uma certa omissão. É interessante que quando o ministro Flávio Dino traz o artigo 231 da Constituição, né, é possível observar claramente que já estava previsto realmente que era função do Legislativo propor uma regulamentação nesse sentido, né, de justamente ressarcir caso haja uma exploração mineral, recursos hídricos em áreas indígenas. Nesse caso, é possível a gente imaginar que essa indenização seja realmente um incentivo para que haja uma produção sustentável das comunidades, haja uma aplicação, eu quero dizer, dessa verba para benefício, né, daquela área ambiental? Perfeito, Fábio. Esse ponto é crucial, esse ponto é uma vontade, né, dos indígenas, porque, no fim das contas, essa produção hídrica ali no território deles acaba modificando o modo de vida deles, né? Acaba, no caso de Belo Monte, por exemplo, tem uma comunidade lá que foi afetada por causa de um desvio no curso do rio, né? Teve uma outra questão ambiental lá muito grave, que foi a própria seca de um rio em razão do nível da represa e essa questão da cheia, da seca do rio. Então, realmente houve muito problema ambiental lá, muita alteração do modo de vida desses indígenas e acabou influenciando na própria subsistência deles, né? Então, e por outro lado, a gente tem uma exploração de milhões de megawatts de energia ali, gerando lucros e tudo. Então, a gente, com essa decisão, acaba tendo uma compensação financeira mesmo assim, e o próprio ministro Flávio Dino coloca na decisão, né? Olha, você tem que usar isso aí para reforçar o pagamento de Bolsa Família, você tem que usar isso aí para ter um desenvolvimento do indígena, de educação, de saúde, tem que usar isso aí para recuperação da área e por aí vai. Então, a decisão ela é relevante também por isso, né? Por colocar aí esses condicionantes de como que o dinheiro deve ser utilizado, né? Daniel, só para a gente encerrar, mas trazendo um pouco mais, talvez, de compreensão dessa decisão, você acredita que haja algum embasamento desse entendimento do Supremo no sentido de futura indenização sobre aquela questão da desapropriação, da saída de comunidades indígenas diante do marco temporal? Uma indenização em dinheiro? No caso do marco temporal lá, eu até já escrevi sobre isso também, Fábio, mas ali a indenização é para o proprietário da terra que vai perder sua terra para a demarcação, né? Então, o que eu defendo nesse caso é que o proprietário que está ali titulado, por exemplo, por um estado, né, que abriu a matrícula, etc., ele realmente tem que receber a indenização aí da União que está fazendo a demarcação da terra indígena, né? Nesse caso aqui, eu vejo essa decisão com bons olhos, até pelo lado do empreendedor, essa aqui da hidrelétrica, porque ela dá uma previsibilidade no sistema, né? Tipo, antes você não tinha parâmetro assim eu vou fazer uma hidrelétrica na terra indígena. Qual que é o parâmetro da indenização? Você não tinha. Então agora você passa a ter um parâmetro aí pela decisão do Supremo para dar esse valor, né? Que é um percentual da exploração da própria energia elétrica ali. Então, eu vejo com bons olhos assim para dar previsibilidade, segurança jurídica até para os empreendimentos e para os próprios indígenas, né? E claro, né, estimulando o empreendimento e estimulando também um plantio sustentável, uma preservação maior da área onde a comunidade indígena está instalada, né? É fantástico realmente que a gente possa realmente colocar isso em prática e a gente ver os resultados positivos lá na frente. Muito obrigado pela sua participação aqui, esclarecendo um pouco mais sobre essa decisão da Suprema Corte. Daniel Mesquita, especialista em Direito Ambiental. Muito obrigado, uma boa noite, até a próxima oportunidade. Boa noite, obrigado.